Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo de todos os momentos, nos abençoe o coração, nos envolva, para que a gente possa realmente aproveitar essa noite e receber as sementes divinas de renovação que a gente sempre acaba encontrando quando nos dispomos a buscar nas fontes, nos celeiros inesgotáveis do Evangelho de Jesus. É para mim uma imensa alegria estar aqui em São Joaquim da Barra pela primeira vez, tendo a oportunidade de falar aqui, embora seja uma cidade assim já muito cara ao meu coração. Quase tive a oportunidade de morar aqui por questões profissionais, mas é uma cidade que por muitos anos venho aqui passando em frente no caminho para casa, indo para Patrocínio, mas não tinha até então tido a oportunidade de conhecer o movimento espírita daqui, de conhecer esses corações que nos receberam com tanto carinho. Então é para mim uma imensa alegria e rogo ao Mestre que todos nós possamos ter uma ótima noite, boas reflexões, que a feira, que esse momento como um todo possa ter sido muito proveitoso, possa ter levado muita luz, muita paz aos corações, nesse momento que nós vivemos na Terra, um momento de desafios, um momento de transição, em que, como nunca, a mensagem do Consolador cumpre aí o seu papel de consolar, de esclarecer e de libertar. Então, parabéns a todos os tarefeiros envolvidos e que venham muitas mais e que sejam sempre muito bem-sucedidas. Mas o tema que nos propomos nessa noite vai ser um tema do Evangelho, uma parábola, para sermos mais exatos, de Jesus, que nós vamos encontrá-la apenas no Evangelho de Mateus, mais especificamente no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, dos versículos 28 a 32, nós vamos ter ali uma parábola bem curtinha de Jesus. Na verdade, se pararmos para olhar e analisar ela com mais profundidade, embora a sua brevidade, nós vamos ver que ela tem uma relação muito profunda com outra parábola, essa talvez bem mais conhecida, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a chamada parábola do filho pródigo, ou, segundo algumas outras traduções, alguns outros estudiosos, também chamada de parábola dos dois filhos. Essa que estudaremos em Mateus chama-se também parábola dos dois filhos. E aí a gente já vai vendo a proximidade que existe entre as duas. Ambas vão falar de um pai que tem dois filhos e cada um desses filhos, diante do pai, vai adotar uma determinada postura. E, naturalmente, quando a gente vai fazendo os links, vamos percebendo que um filho de uma das parábolas, ele representa, na verdade, um outro filho, um filho também da outra parábola, assim como o outro é uma representação do filho da primeira parábola. Então, há uma relação entre essas duas parábolas, de modo que essa de Mateus, poderíamos quase que considerá-la como uma versão sintética e resumida da parábola do filho pródigo ou da parábola dos dois filhos, que tem uma importância capital no Evangelho. Alguns estudiosos, por exemplo, Kenneth Bailey, no seu livro em que estuda as parábolas de Lucas, ele vai dizer que, de um modo geral, é essa parábola do filho pródigo ou dos dois filhos considerada o Evangelho dentro do Evangelho. De tal modo, ela sintetiza, digamos, o cerne, os conceitos centrais da mensagem de Jesus, que ela foi conhecida e recebeu esse título, essa alcunha, por alguns dos estudiosos, de o Evangelho dentro do Evangelho, ou o resumo, poderíamos dizer, do Evangelho. Essa versão de Lucas é o resumo do resumo, mas basicamente ela vai tratar de duas posturas principais, dois tipos principais de postura perante o homem da parábola aqui, que naturalmente perceberemos representa o nosso Pai, Mas então, o que Jesus diz nessa parábola? Para a gente entender melhor a parábola em si, e isso vale para todas as parábolas, a gente sempre repete isso e sempre recomendamos isso.
é interessante que estudemos o contexto em que a parábola foi trazida por Jesus. Porque quando a gente vai fazendo esse tipo de estudo, nós vamos percebendo que quase sempre as parábolas que Jesus conta são respostas a determinadas circunstâncias que ele vivia, a determinadas demandas que surgiram, questionamentos, perguntas, críticas que lhe eram feitas, geralmente pelos fariseus, pelos doutores da lei, e que então Jesus responde muitas vezes com uma parábola. Ele comumente respondia, digamos, os questionamentos que lhe eram feitos, não com uma resposta direta. Ele geralmente os respondia com uma pergunta ou com uma parábola. E naturalmente que há uma finalidade nisso. É a finalidade do pedagogo, é a finalidade do educador. Ele não queria trazer a resposta pronta, mas antes convidar os seus interlocutores a refletirem, né? A pensarem, a analisarem, a entenderem o que estava por detrás daquelas palavras, a captarem o espírito da letra. Então ele os convidava a trilhar a jornada do entendimento. Não dava tudo pronto, que é um dos pilares fundamentais, podemos pensar, da pedagogia, da educação, né? Amparar o indivíduo, né? Trazer elementos, mas deixar que ele tenha a sua autonomia na construção aí desse conhecimento. Era o que Sócrates, por exemplo, um dos ministros de Jesus, frequentemente fazia em seus diálogos. Quando vamos ler os diálogos de Sócrates, registrados por Platão, Teeteto, por exemplo, e outros tantos, nós vamos ver que Sócrates, utilizando-se do seu famoso método chamado de maiêutica, que é uma palavra grega que significa dar à luz o conhecimento, ou seja, né, gestar, parir propriamente o conhecimento, Sócrates, ele ia envolvendo os seus interlocutores, não com respostas prontas, mas ele ia envolvendo-os com perguntas. E ele ia mostrando muitas vezes para o interlocutor o quanto ele mesmo não sabia ou não tinha firmeza nos seus conceitos, o quanto ele mesmo se contradizia, porque não havia feito ainda um raciocínio mais apurado, mais refletido sobre o que ele defendia, sobre o que ele divulgava, sobre o que ele falava. Então, nesse gesto de ir envolvendo o indivíduo no diálogo, sobretudo em questionamentos, Sócrates o convidava a pensar, a refletir, né? Então, isso era muito comum na Antiguidade, não só na Antiguidade Ocidental, na Grécia, que era conhecida pelos filósofos, mas também na Antiguidade Oriental, né? A gente vê Jesus em vários momentos no Evangelho debatendo, digamos assim, com os fariseus, os doutores da lei. Eles perguntando a Jesus, tentando colocar Jesus, digamos assim, num beco sem saída, utilizando-se das palavras de Jesus e Jesus das dele para contra-argumentarem. E a gente fica pensando, parece-nos estranho, né? Parece uma espécie de perseguição apenas. Naturalmente que tinha uma certa perseguição, mas existia também um aspecto que era comum daquela cultura. Esse tipo de debate era corriqueiro entre os mestres, os doutores da lei de então. Era feito em ambiente público, geralmente, próximo do templo, as pessoas acompanhavam, e era muito comum esse tipo de debate em que um mestre da lei apresentava um entendimento acerca, por exemplo, da Torá, outro então o rebatia, utilizando-se de suas palavras, para que assim eles pudessem ir chegando, digamos, em entendimentos mais apurados. Então, quando a gente vê, às vezes, né, no Evangelho, os doutores da lei a todo momento questionando Jesus, perguntando, tentando, digamos assim, colocá-lo numa situação difícil, isso às vezes cria em nosso coração uma certa raivazinha assim deles, né? Mas pessoal chato, né? A todo momento tentando pegar Jesus ali, mas a gente não percebe que, para além disso, existia um certo aspecto cultural. E Jesus se inseriu nesse processo e dialogava com eles, né? Respondia, trazia as reflexões, mas de uma maneira ou com uma elegância que aí sim transcendia. Naturalmente que, para além desse aspecto cultural, existia uma certa perseguição. Eles tinham um temor diante daquela figura que crescia de maneira exponencial, né? Passava a ser cada vez mais conhecido. Eles temiam pela influência que Jesus poderia ter sobre o povo, sobre a multidão, o que ele poderia causar
junto ao Império Romano, sobretudo os saduceus, que eram aqueles que tinham uma influência política maior no tempo de Jesus, aqueles mais vinculados ao templo, diferentemente dos fariseus, eles, digamos assim, contavam com um certo apoio de Roma, os saduceus. E por isso eles tinham que ficar ali naquela corda bamba, tentando equilibrar os interesses de Roma, sem, digamos assim, prejudicar muito o povo, para que o povo não se sublevasse, para que o povo não se revoltasse e complicasse a sua situação privilegiada. Então, quando eles veem Jesus ganhando assim tanta ascendência sobre as multidões, eles ficam naturalmente preocupados e tentam a todo custo, digamos, colocar Jesus numa situação difícil que pudesse levá-lo à prisão e à morte, como de fato conseguiram, né? O grande plano, os grandes arquitetos, digamos assim, da crucificação de Jesus não foi Judas. Os grandes arquitetos foram aqueles que, aproveitando-se da invigilância de Judas, conseguiram envolvê-lo naquilo que nós sabemos, a história como foi. Então, geralmente ali os saduceus. Mas só para contextualizar, para que a gente entenda onde essa parábola, em que momento essa parábola foi trazida por Jesus. Então, se a gente pega lá o capítulo 21 de Mateus, a gente vai vendo que Jesus está, mais uma vez, nesses embates aí com os doutores da lei, fariseus, saduceus. Eles estão dialogando e é depois de um momento, digamos assim, mais enérgico, mais enfático da missão de Jesus. Aquela cena, aquele acontecimento, muitas vezes não bem compreendido por nós, quando Jesus purifica o templo. Quando ele entra no templo e tem toda aquela questão com os cambistas, não vamos entrar no mérito dessa questão. Vinculada a essa ideia da purificação do templo, Jesus tem aquela passagem também com a figueira que seca. Ele vai em direção à figueira, percebe que a figueira não tinha frutos, e então a figueira ali seca. Depois desses acontecimentos, que estão diretamente relacionados, digamos assim, com a figura daqueles que tinham naquela nação a incumbência de educar os outros, aqueles que tinham mais conhecimento da lei divina, é que Jesus, nos embates com eles, vai contar essa parábola. Por quê? Eu digo que tem essa relação. O que era o símbolo da figueira? O que era o símbolo da figueira? Se a gente pega os profetas, a tradição do Antigo Testamento, em vários momentos a gente vai ver Israel, aquele povo que recebeu aí a primeira revelação, representado como a videira ou como a figueira. Então eles receberam uma incumbência. Qual era a incumbência? Eles foram aqueles que, por terem mais bases religiosas, isso que já traziam de outros orbes, inclusive, eles receberam a incumbência de serem os depositários do monoteísmo e da primeira revelação. Mas tinha uma tarefa. Ninguém recebe o conhecimento para guardá-lo consigo e dele nada fazer, ou dele fazer um instrumento de orgulho ou separação. Quem quer que receba o conhecimento do alto, torna-se mais responsável pelo conhecimento que detém. E é convidado a frutificar, é convidado a produzir a partir desse conhecimento para nutrir os outros, os seus irmãos, que ainda não detêm o conhecimento. Então era mais ou menos essa a tarefa do povo àquele tempo. Haviam recebido tanto dos profetas de Moisés e tinham a tarefa, enquanto figueira, de gerar frutos para as outras nações ao seu redor. Mas qual vinha sendo a posição de Israel àquele tempo, quando Jesus veio ter com eles? De abertura, de abraçar as outras nações, de ensiná-los, de ensinar esses povos as leis divinas, de abrirem-se para a fraternidade? Não. Haviam se fechado no orgulho do conhecimento dessas leis divinas, dessas leis superiores para o seu tempo, e, digamos assim, não havia produção de frutos substancialmente, apenas folhas, apenas o brilho do conhecimento que não estava resultando em frutos para os demais povos, que era a incumbência que haviam recebido. Então, quando Jesus vê a figueira
figueira que tinha folhas belas, ou seja, o brilho do conhecimento, mas ele chega, não há fruto, ou seja, cadê a virtude? Cadê o serviço? Cadê a fraternidade? Cadê a caridade? Ele está falando, então, dessa figueira que tinha de produzir e não estava produzindo. E as consequências disso, né? Quando se tem uma responsabilidade acrescida pelo conhecimento, e isso não é devidamente aplicado, as consequências naturalmente surgem dentro da lei, dos programas da lei divina. Então ele estava ali, digamos, quase que cumprindo uma profecia dos profetas que diriam, né, que quando, se não me engano, Oséias, que quando o Senhor viesse procurar frutos na figueira e na videira, não os encontraria. Então ele está fazendo uma crítica sutil, mais direta para aqueles que conheciam melhor a interpretação simbólica da lei. Ele estava fazendo uma crítica àqueles que haviam recebido tanto, mas que não estavam produzindo. Que é o mesmo que ele faz no templo. Por que a passagem da figueira seca está ali junto com a passagem da purificação do templo? Não vamos entrar nos detalhes, nos meandros lá, se Jesus pegou o chicote mesmo, as pessoas, né, projetamos no Cristo muitas coisas que são nossas. Mas o que Jesus quis mostrar ali essencialmente? Onde ficavam os cambistas? O templo de Jerusalém, à época, era dividido em 3 partes principais. Tinha uma parte mais externa, que era chamada de Átrio dos Gentios. Ali eram admitidos todos os indivíduos, de todos os povos, de todas as nações, que quisessem vir ali adorar a Deus, poderiam adentrar ali o Átrio dos Gentios. A segunda parte, mais interna, só poderia ali adentrar os sacerdotes, era o chamado lugar santo. E existia ainda uma parte mais interna, que ali só adentrava um indivíduo uma vez por ano, o sumo sacerdote, era o chamado Santo dos Santos. Então, esse átrio dos gentios, ele tinha uma finalidade, dentro da, digamos, visão pedagógica que o templo tinha à época, né? Porque a espiritualidade superior, ela se utiliza das coisas materiais, sobretudo naquela época em que a gente ainda estava muito materializado. O templo, ele tinha uma finalidade pedagógica, educativa. E dentro dessa finalidade pedagógica, educativa, de nos ensinar aos poucos a entender o que era adorar a Deus, o átrio dos gentios, em que ali conviviam os indivíduos de todas as nações, tinha justamente essa finalidade de integração, de aproximação. Mas, como dizia, aqueles, os detentores do conhecimento, os doutores da lei, os saduceus, que teriam essa tarefa de aproximar-se dos outros povos para levar esse conhecimento, pelo contrário, estavam se fechando, se insulando e querendo afastar cada vez mais esses outros povos desse conhecimento superior. Então, o que eles começam a incentivar? Eles começam a incentivar que os cambistas que vendiam ali as oferendas que seriam ofertadas no templo, começassem a estabelecer as suas tendas, as suas bancas, ali no átrio dos gentios. Justamente para complicar essa presença dos gentios naquele espaço que lhes era dedicado. Para criar empecilhos a que os gentios viessem a conviver ali com aquele povo e a receber aqueles conhecimentos. E por isso Jesus, então, é tão enérgico, e quando ele fala, né, e, entre aspas, expulsa os comerciantes dali, ele diz, porque está escrito, e aí ele remonta aos profetas, minha casa será casa de oração para todas as nações. É óbvio que Jesus, num aspecto, vai estar criticando o comércio com as coisas divinas. Isso é fundamental. Mas um outro aspecto que muitas vezes a gente não vê nessa passagem é Jesus criticando a postura deles em criar empecilhos para que as outras nações pudessem também beber daquela fonte, comer daquele pão, acessar aquele conhecimento. A figueira que deveria produzir para todos estava recusando-se a produzir, criando empecilhos. Por isso que a passagem da figueira e a passagem do templo, da purificação do templo, estão tão relacionadas. Então, esse é o contexto, né? Então, Jesus já havia criado ali um certo atrito
com os fariseus, com os saduceus, os doutores da lei, porque eles entendiam as referências a que Jesus fazia, porque conheciam muito da lei, da Torá. Nesse contexto, então, os saduceus, os doutores da lei, se aproximam de Jesus e fazem a seguinte pergunta para ele: mas com que autoridade você faz isso? Quem te deu autoridade para fazer isso? É como se eles perguntassem assim: quem te mandou fazer isso? Né? Você tem por acaso autoridade divina para se colocar dessa maneira? Né? E então Jesus, entendendo ali a profundidade do que eles queriam, né, criar um certo embaraço para ele, Jesus, com toda a sua elegância, com toda a sua capacidade, diz assim: olha, eu vou responder a pergunta de vocês, se vocês me responderem uma pergunta antes. Então Jesus faz um condicionamento, porque na verdade ele queria testar, ele queria ver assim: olha, vamos ver qual é a resposta deles, porque segundo a resposta deles, eu vou saber se eles estão realmente interessados em saber, em entender o caráter da minha missão, o que eu vim fazer, ou eu vou perceber se eles ainda estão absolutamente relutantes, se eles estão ainda cristalizados. Então Jesus recorre à figura de João Batista. Jesus fala assim: o batismo de João, de onde ele vinha? Do céu ou dos homens? E aí a gente vai começando a entender como é importante a gente fazer esse estudo do tempo, do contexto em que Jesus vivia, para entender a lição. O que Jesus quer dizer assim? O batismo de João, de onde ele vinha? Do céu ou dos homens? O que Jesus está falando por trás disso? É como se ele perguntasse assim: a missão de João, ela era inspirada pelo alto? Ou seja, João era realmente um profeta? Ou era uma coisa humana? Era um falso profeta? Alguém que se aproveitou aí, criou alguns discípulos e criou alguns seguidores? Então, o batismo, a tarefa, a missão, a pregação de João, ele era um enviado do alto, porque do céu era uma maneira que os judeus se utilizavam para se referir às coisas divinas. Tanto que, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é mais voltado propriamente aos judeus, diferentemente do Evangelho de Lucas, que é mais voltado para os gentios, o Evangelho de Mateus usa reino dos céus. O Evangelho de Lucas usa reino de Deus, porque os judeus não pronunciavam o nome de Deus, então eles substituíam por dos céus. Então, a tarefa de João vem do céu, é inspirada pelo alto, ou dos homens? E aí eles ficaram, assim, checkmate, né? Porque eles mesmos pensavam com eles. Isso está narrado, interessante, está narrado no Evangelho. E agora? O que a gente responde? Por quê? Se eles respondessem que era do céu, eles iam entrar em contradição. Por quê? Eles não consideraram João Batista um profeta. Então eles estariam negando tudo que eles falaram, eles teriam ali que se colocar contra o próprio orgulho e admitir que erraram. Se a gente fala que ele era realmente um profeta, se a gente fala que ele era do céu, a gente não reconheceu ele como profeta. Se a gente fala que é dos homens, a gente vai criar problema com o povo, porque o povo considera João Batista um profeta. E eles não queriam criar um problema com o povo, porque, como eu falei, eles tinham que manter a sua posição, eles tinham que conjugar ali os interesses de Roma, os interesses do povo, para não perderem os seus status. O que eles menos queriam era uma rebelião do povo, porque uma rebelião do povo, Roma viria com toda a sua força e certamente as coisas se complicariam, né? Roma criaria embargos ainda mais pesados, tanto econômicos como embargos religiosos, porque Roma, nas nações em que conquistava, ela dava uma certa liberdade religiosa para os povos. E ela meio que elegia ali seus representantes, aqueles que assumiam essas incumbências de manter o povo, digamos, em controle, ou sob controle. Nesse caso, em Israel, eram os saduceus. Então, eles não queriam criar essa problemática com o povo, porque eles consideravam João Batista um profeta. Então, eles ficaram
literalmente num beco sem saída. Jesus deu um checkmate neles. Então, qual foi a resposta deles? Não sabemos. E aí, a resposta de Jesus, e aqui é lindo isso, porque a gente vê até uma certa comicidade assim em Jesus, né? Então, nem eu respondo a vocês. Já que vocês não me respondem, eu também não vou responder. De onde vem a minha autoridade? Jesus, quase que com uma ironia muito fina, já que vocês não respondem, eu também não respondo. Por quê? Porque se eles tivessem assumido o erro e reconhecido em João, de fato, um profeta, então isso seria, da parte deles, uma demonstração de que estavam, pelo menos, abertos a modificarem os seus pensamentos, a se abrirem, a entenderem. Existia, da parte deles, um mínimo de humildade para entender a tarefa do Cristo, o que ele vinha fazer, qual era a sua missão. Mas como se mantinham relutantes, inflexíveis, por que Jesus haveria de falar para eles sobre as coisas mais transcendentes, se nem as coisas mais básicas eles estavam entendendo? Se estavam assim tão fechados. É o que Jesus diz depois a Nicodemos. Se eu tenho falado para vocês das coisas da terra e não me crestes, se eu falar das coisas do céu, não vai adiantar nada. Se eu estou aqui mostrando para vocês, frente a vocês, por tudo que tenho feito, o caráter da minha missão, que é uma missão divina, e ainda assim vocês não enxergaram, para que eu vou ficar repetindo se vocês não estão abertos a realmente aprender? Né? É como Jesus diante de Pilatos. Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? E Jesus silencia. Porque para acessar a verdade, é preciso ouvidos preparados. É preciso o mínimo de humildade, de abertura para acolher o conhecimento superior. O mestre, em outros momentos, diria, não se atiram pérolas aos porcos. Ou seja, àqueles que ainda não estão minimamente abertos, não adianta falar sobre as coisas transcendentes. Então Jesus faz um teste. Vamos ver se eles modificam um pouco o pensamento. Como mantiveram-se inflexíveis, Jesus, então, não vou responder. Mas aí ele traz um adendo, um acréscimo. Ele conta a parábola dos 2 filhos. Né? Em que, naturalmente, os saduceus, os fariseus vão se reconhecer como um dos filhos. E vão reconhecer no outro filho aqueles com quem eles tinham muitas dificuldades de conviver. E vão reconhecer no homem da parábola, naturalmente, o Criador. Jesus diz assim, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E ele aproximou-se do primeiro e disse, filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Esse filho disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Ele tinha um outro filho. Aproximou-se do filho e disse a mesma coisa, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Esse segundo filho disse, sim, senhor, mas não foi. Qual desses 2 filhos cumpriu a vontade do Senhor? E então os fariseus, os saduceus respondem, o primeiro. Num primeiro momento ele negou, não foi, mas depois ele foi, arrependeu-se e foi. O segundo disse que iria, inclusive se referiu ao pai de maneira muito respeitosa, Senhor, mas não foi. Então, o primeiro é aquele que de fato cumpriu a vontade do Pai. Embora a sua postura tenha sido, naquele contexto, algo altamente chocante. Era impensável, naquela cultura, uma resposta como essa de um filho para um pai. O pai lhe chamando a trabalhar na vinha e o filho falar, não quero. Isso era algo inconcebível. Em situações normais para aquele tempo, esse filho seria no mínimo um filho que tem uma postura assim de uma ofensa tão grande para com o pai naquela cultura, ele seria no mínimo deserdado, quando não expulso realmente da cidade, da comunidade em que vivia. Que é o que acontece também na parábola do filho pródigo. Às vezes a gente não percebe esses meandros, essas nuances do contexto, mas era algo absolutamente impensável
da parte de um filho, voltar-se ao pai e dizer: eu quero a minha parte na herança, enquanto o pai está vivo. Era uma ofensa absolutamente gravíssima. E esse filho seria automaticamente deserdado. E em sendo deserdado, o indivíduo naquela época desvinculado da sua família, era como se ele perdesse a própria identidade, né? E estaria naturalmente banido da família e da comunidade, porque eram pequenas cidades, né? Grupamentos de algumas famílias, as cidades de então. E esse indivíduo não seria mais aceito, ele teria de viver em outro lugar. Por isso ele toma a herança e vai logo para longe, porque ele sabia que ali não seria bem recebido. O que Jesus está querendo realçar com isso? Ele está querendo realçar o amor desse pai, que era algo desconhecido até então. É como se Jesus implicitamente estivesse falando assim: eu vou começar a falar para vocês agora de um pai, ou de um amor, que vocês ainda não conhecem. Eu vou começar agora a falar para vocês de uma misericórdia, de um amor tão incondicional que jamais foi visto. É isso que está implícito, tanto nessa parábola dos 2 filhos, como na parábola do filho pródigo. E a gente já vai vendo as similitudes. Então, quando Jesus faz a pergunta para eles, eles respondem: olha, foi o primeiro que atendeu à vontade do Senhor. Então Jesus traz a resposta: por isso digo a vocês, que os publicanos e as meretrizes vos antecederão no reino dos céus. Porque, e aí Jesus complementa, fechando a parábola: veio João num caminho de justiça, e vós, ou vocês, não acreditaram nele. Os publicanos e as meretrizes, pelo contrário, arrependeram-se e acreditaram nele. Mas nem depois disso, vocês acreditaram nele. Então percebe? Qual era um dos grandes embates que Jesus tinha com os doutores da lei? Né? Os momentos em que ele recebe talvez mais críticas dos doutores, quando ele se aproxima dos publicanos, dos pecadores, daqueles tidos pelos religiosos de então, pelos conhecedores da lei, que se consideravam assim tão puros, aqueles tidos por impuros, aqueles que deveriam estar afastados dos ambientes religiosos, afastados deles próprios, para que não os contaminassem. Esses eram os embates principais de Jesus com os religiosos mais ortodoxos de então, porque eles consideravam absolutamente um ato impensável, inconcebível, um religioso, alguém que estava se dedicando a conhecer, a aprender a lei divina, aproximar-se de uma pessoa como aquela, cuja vida pregressa era bem conhecida por todos. Uma vida de equívocos, uma vida de desatinos. Essas são as principais críticas dos fariseus em relação a Jesus. E foi, por exemplo, depois de críticas como essa, quando Jesus vai almoçar, vai se alimentar com publicanos, pecadores, o que mais uma vez era algo inconcebível, é depois de críticas como essa que Jesus conta as 3 parábolas do Evangelho de Lucas. A da dracma perdida, a da ovelha perdida e a do filho perdido ou do filho pródigo. Então nós temos 2 filhos, um pai, e a gente já consegue perceber talvez que cada um desses filhos representa uma postura em relação ao pai, em relação à lei divina, às orientações divinas. Já percebemos que um dos filhos será a representação daqueles que, com grande cabedal de conhecimento espiritual religioso, né, tendo, digamos assim, se proposto a trabalhar na vinha, mas que muitas vezes de fato não trabalhavam, ou não produziam, não se utilizavam de tudo que haviam recebido no sentido de frutificar. E outros que num primeiro momento não queriam saber do conhecimento espiritual, que estavam em outras buscas, muitas vezes no desequilíbrio das paixões, dos excessos, né, das tentações, mas que depois de experiências dolorosas, arrependidos, muitas vezes se voltavam a esse pai e ao trabalho na sua vinha com uma sinceridade cristalina.
com um sincero desejo de renovação. Então Jesus vai na ferida ali daqueles que o seguiam, daqueles que o buscavam, digamos assim, acossar, criar dificuldades e problemas, tocando num ponto fundamental que vai perpassar o Evangelho inteiro. O que nós temos feito do conhecimento espiritual recebido? A que posição ele nos tem conduzido? De serviço ou de inércia? De humildade ou de orgulho e presunção? De sincero arrependimento e busca de transformação ou da estagnação na vaidade, de mãos dadas com a inércia, com a cristalização? Esse é o cerne fundamental da reflexão em torno dessa parábola, que diz respeito naturalmente a cada um de nós. Com qual dos dois filhos melhor temos nos identificado? Porque aí agora a gente vai podendo, com a luz da doutrina espírita, com as chaves que o Espiritismo nos traz, melhor ressignificar cada um dos aspectos da parábola. A começar pelo chamamento daquele homem, o senhor da vinha. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Qualquer criatura que volte à terra e que já esteja minimamente consciente, na verdade, ouviu esse convite. Qualquer criatura. Porque não devemos entender por vinha aqui apenas o trabalho no cristianismo, apenas o trabalho religioso. A vinha do Cristo ou a vinha do Criador na terra não se resume a essa ou aquela religião, a essa ou aquela vertente religiosa, não se resume sequer apenas ao aspecto religioso. A vinha é o todo de possibilidades de serviço que a vida nos traz. Porque para o Cristo, como bem nos esclarece Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, não existem divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra, aonde quer que estejamos, é ao mesmo tempo altar de adoração, como oficina de trabalho. Então toda criatura que vem à terra e que já saiu, digamos, da bruteza, da ignorância, minimamente, ela já é convidada a servir, a trabalhar nessa vinha. Emmanuel vai comentar numa mensagem no livro Pão Nosso, capítulo 29, justamente intitulada A Vinha. Ele vai dizer que a vinha de Jesus, a vinha do Senhor, é aonde quer que estejamos, com as possibilidades que nos foram dadas de trabalho. Nós estamos trabalhando no lar, no trabalho, antes de mais nada, para Jesus. Qual tem sido a característica, a qualidade do nosso trabalho? Então, a profissão que me foi dada, a família com os desafios que lá encontro, as circunstâncias diárias que me aparecem, o trabalho na seara espírita ou em qualquer outra vertente religiosa que me chega, que me convida, na verdade é um convite de Jesus para esse trabalho na sua vinha. Ele, enquanto representante do Criador. Por isso a gente vai ver lá no início do livro Paulo Estevão, logo ao prefácio, Emmanuel dizendo assim: todos os homens menos rudes, veja o que ele está dizendo, todos os homens, todos os seres humanos menos rudes, têm ou recebem a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Então esse convite, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, não se estende apenas aos cristãos, porque no fundo, por detrás de todas as oportunidades de crescimento na terra, está aquele que é o bom pastor por excelência, que conhece cada uma de suas ovelhas e que através dos seus mensageiros, dos seus emissários, atua
para levar essa ovelha às experiências de que ela necessita para a sua evolução. Por isso, Emmanuel diz que todas as criaturas na Terra, menos rudes, ou seja, aquelas que não estão ainda na ignorância quase que total, elas receberam a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Muitas vezes não tem nada a ver com o cristianismo. Muitas vezes ele nem sequer segue a uma religião. Mas ali onde ele está, no trabalho, no lar, não julgue ele que trabalha apenas para si ou para o seu chefe, trabalha antes para o alto. O que vai fazer da oportunidade corre por conta dele. Mas no fundo, todo espírito que recebe um corpo na terra, que recebe a oportunidade de voltar e crescer, está na vinha de Jesus. É o filho que foi chamado ao serviço. E aí cabe a cada um de nós refletir agora qual é a nossa postura diante desse chamado. Trabalhemos primeiro a segunda postura. Talvez a que diga mais respeito a nós, religiosos de um modo em geral, a muitos de nós espíritas que temos assim um tipo de trajetória espiritual, sem generalizações muito abrangentes, mas de um modo geral, a gente poderia pensar que nós temos um tipo de trajetória espiritual mais vinculado às questões religiosas, muitos de nós. E muitas vezes, no cristianismo, uma experiência religiosa mais próxima dessa do segundo filho. Qual que é a característica do segundo filho? Que aqui representa os fariseus, os saduceus, que representa de um modo mais genérico os religiosos de todos os tempos. É aquele que aceitou o convite, que está em busca da lei divina, que está em busca de se aproximar, mas que muitas vezes, tendo já recebido o conhecimento superior, estando consciente de que precisa dinamizar aquilo na sua vida, estaciona, do entusiasmo inicial, cai numa postura de cristalização, numa postura muitas vezes de vaidade, de orgulho pelo conhecimento que detém. É a figueira com folhas muito belas, com uma fronde encantadora, mas que quando você chega perto, não tem frutos. Falta substância, falta virtude, falta renovação, faltam os frutos do Evangelho, falta a finalidade primordial da experiência religiosa em nossa vida, que é a autotransformação. A autotransformação. É aquela experiência religiosa que muitos de nós temos vivido secularmente, marcada por uma fidelidade extrema, às vezes, nos aspectos exteriores do culto. Tem que vestir assim, tem que fazer assim, seguir o horário assim, etc, etc. Mas portas adentro, quando se fala de uma adoração no coração, quando se fala da legítima adoração, como aprendemos lá no Livro dos Espíritos, questão 654, o que é a adoração que mais agrada ao Senhor, ao Criador? Deus prefere aqueles que o adoram com sinceridade, fazendo o bem, evitando o mal, àqueles que julgam honrá-lo com cerimônias exteriores que não os tornam melhores aos seus semelhantes. Como eram os fariseus, então, de um modo geral, com as exceções, naturalmente? Às vezes a gente pinta os fariseus do Evangelho, os doutores da lei, sempre com a mesma característica, mas nós nos esquecemos que Gamaliel, por exemplo, era fariseu, era doutor da lei, mas uma postura bem diferente. Em Gamaliel existiam os frutos. Gamaliel é aquele que avançou. Não foi simplesmente o que disse sim, mas não foi a vinha. Ele foi a vinha. Ele frutificou. Ele produziu. Tanto é assim que depois foi aquele que interveio junto a Saulo para salvar os discípulos de Jesus. Quando ainda nem conhecia muito profundamente o Evangelho, mas via naqueles corações sinceridade. E, por outro lado, trazia em seu coração brandura, sabedoria, paciência, compreensão superior. Então, interveio dizendo: Paulo, e aos outros também, os seus pares do Sinédrio, olha, se essa obra não for de Deus, ela por si mesma vai morrer.
Se ela for divina, não queiramos nós ser encontrados lutando contra os desígnios de Deus. Ou seja, gente, ponderação. Muito cuidado, deixe os irmãos lá fazer o trabalho deles, porque se for uma obra que não é divina, mais cedo ou mais tarde ela perece. Mas se for uma obra divina e a gente estiver combatendo contra ela, depois como é que a gente fica? Então ele interveio com a ponderação. Então, geralmente, diferentemente de Gamaliel, qual era a postura dos fariseus, sobretudo desses que iam atrás de Jesus e ficavam criando essas circunstâncias? É o próprio mestre quem vai descrever. Mateus capítulo 23, Jesus falando aos fariseus, falando à multidão a respeito dos fariseus. Eles estão sentados na cadeira de Moisés. O que o mestre queria dizer com isso? Tem muito conhecimento. Realmente herdaram esse conhecimento que vem Moisés, os profetas, todos os outros. Então eles têm aí essa autoridade, né, de conhecedores. Mas Jesus complementa: fazei o que eles vos disserem, mas não fazei o que eles fazem, porque dizem, mas não fazem. Então olha que interessante a descrição dos fariseus. Muito conhecimento, autoridade, inteligência, a abrangência do raciocínio, mas sentados. É interessante, Jesus, estão sentados na cadeira. Cadeira lembra o quê? Quem está na cadeira é alguém que está em movimento, é alguém que está em crescimento, é alguém que está avançando ou é alguém que está parado? Estão sentados. Então, sentados, exigindo muito dos outros, mas eles mesmos pouco ou nada fazendo. É o que o mestre diz: atam fardos muito pesados nas costas dos outros, que eles mesmos nem com o dedinho querem mexer. Então essa é uma condição para a qual a gente precisa estar muito atento. O conhecimento espiritual que chega em nossa vida, a luz que nos chega do alto, através dos estudos, das nossas buscas, ela deve ser logo por nós dinamizada, convertida em serviço, em frutos, para que nós não caiamos nessa posição do segundo filho ali, que responde com um sim, mas não opera, não realiza, não se renova, porque sem trabalho, sem realização, não há renovação. A fé sem frutos, sem obras, diria o apóstolo Tiago, é morta em si mesmo. E o espírito que cai nessa condição, muitas vezes de muito orgulho, de muita presunção e de muita vaidade, quando na verdade está estagnado, qual é geralmente a sua postura para com os outros? Sobretudo para com os que caem. Uma postura de muita severidade, de nenhuma indulgência e de muita cobrança. Não era assim que os fariseus se portavam em relação a esses outros? Não criticavam Jesus por eles se aproximar dos publicanos e pecadores, arrependidos que queriam se renovar? Não conseguiam ver naqueles indivíduos nenhum anseio de renovação, se fixavam apenas nas sombras pretéritas, o que muitas vezes nós fazemos. Então, todos nós que tanto recebemos em termos de conhecimento espiritual, precisamos nos atentar para que não venhamos a ficar cegos de tanta luz. Porque se não distribuímos a luz, ela nos cega. Ao invés de nos auxiliar, ela se torna em algo que nos prende e que nos complica ainda mais a situação. Se você tem um cômodo escuro, e ali você acende uma vela, 2 velas, 3 velas, uma tocha, 2 tochas, 3 tochas, 5 tochas, 10 tochas, enche de luz. Daqui a pouco você não enxerga mais nada lá dentro. É tanta luz parada, concentrada no mesmo lugar, que ao invés de permitir que a gente enxergue, ao invés de iluminar, ela cega. Se você pega todos os postes de uma cidade e coloca na mesma praça, o resto da cidade fica escuro e a praça também você não consegue enxergar nada. Assim é o conhecimento espiritual, a luz que chega em nós. Se nós não a distribuímos, se nós não a compartilhamos, ela nos cega. A gente cai na posição do orgulho, cobrando, exigindo muito dos outros, sem nada a ver das imperfeições que nos marcam ainda o ser.
sem nada ver ainda as nossas enfermidades morais, muito atentos às dos semelhantes. É o que Jesus dizia: cuidado para que a luz que há em ti não seja treva. Cuidado para que aquilo que chega para nos iluminar não se converta naquilo que obscurece a nossa visão. E tem sido essa, muitas vezes, a nossa experiência religiosa. Estagnados na inação, do entusiasmo inicial, caímos na postura de cristalização, exigindo e cobrando tanto dos outros, sem indulgência, sem compaixão, sem serviço, sem bondade, acreditando que a simples claridade em nosso raciocínio será capaz de nos levar a patamares maiores da vida. Eis o alerta, porque os fariseus então não conseguiram ver nem em João Batista, nem em Jesus, a imensa luz que estava diante deles. Por quê? Estavam cegos, justamente os que mais conheciam, justamente porque não usavam o que conheciam no serviço aos seus irmãos. Né? É o que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Jesus diz assim, dessa contradição dos fariseus. Porque eles viam olhavam para João Batista. E o que eles viam em João Batista? João Batista com aquela vida austera, aquela disciplina severa, né? O que os doutores da lei diziam de João Batista? Tem demônio. Ou seja, esse aí está perturbado, está endemoniado. Aí vem Jesus, comendo, bebendo, tendo uma vida não tão austera exteriormente quanto João Batista. Aí qual a alcunha eles deram a Jesus? Esse aí é comilão e beberrão. Então, em João Batista, que é aquela vida de entrega, de disciplina, ao invés de ver isso, o aspecto positivo, o que eles viam? Esse aí é um perturbado. Em Jesus, que é aquela vida da doçura, da compaixão, da misericórdia, ao invés de verem isso, o que eles viam? Comilão e beberrão. Então, o problema estava em Jesus ou em João, ou o problema estava nos olhos daqueles que não enxergavam? Essa é a questão. O que a experiência religiosa em nossa vida tem nos levado a fazer ou a ser? Melhores aos nossos irmãos, ou ainda estamos presos apenas do conhecimento, que nos cega, que nos torna muitas vezes tão duros e inflexíveis? Quando nós, por exemplo, vemos um irmão de uma vida pregressa conhecida, pública, de desequilíbrios, de equívocos, e esse indivíduo então busca, por exemplo, uma renovação, quantas vezes não somos os primeiros a lançar as pedras, sem saber o que se passa naquele coração, sem saber a sinceridade daquele movimento? Casos, por exemplo, mais públicos que acontecem na TV, pessoas de uma vida pregressa de equívocos, de tropeços, né? E aí o indivíduo daqui a pouco se converte a uma religião. E aí, muitas vezes, nós partilhamos aqueles discursos: mas é assim, né? Faz tudo errado, depois muda e a gente fica alimentando aquele passado. Mas vem cá, você sabe a sinceridade daquele coração? Você sabe o quanto aquele coração talvez ali na forma de lágrimas, de dores, de desilusões já expurgou, e o quanto é sincero esse seu desejo de progredir? E nós aqui a partilhar de julgamentos, muitas vezes repletos de conhecimento evangélico na mente, no raciocínio. Essa é a postura para a qual deveremos estar atentos e muito cuidadosos, né? Que os Espíritos vão frisar tantas vezes no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec mesmo dirá no capítulo 8, item 10, quando trata da verdadeira pureza, o objetivo da religião é aproximar o homem de Deus, e dele ele não se aproxima senão quando se aperfeiçoa. Toda religião, portanto, que não torna o indivíduo melhor, perdeu a sua função, foi desvirtuada em seu princípio. Se a nossa experiência religiosa não nos tem tornado mais compassivos, misericordiosos, humildes, no sentido de acolher aqueles que outrora se desequilibraram, se transviaram, aqueles que num primeiro momento não aceitaram o convite ao serviço na vinha, mas que agora desejam fazê-lo, se isso não nos tem tornado mais capazes de acolhê-los, então é preciso repensemos, porque poderemos estar nessa condição, a dos fariseus de todos os tempos. E por fim, a segunda condição, que Jesus ali exalta, aqueles que
depois de muitas dores, decepções, desilusões, um sincero despertar, como está lá na parábola do filho pródigo, caindo em si, resolvem retornar. E em retornando, arrependidos, o que encontram do pai? Ataques, críticas, remorques, exigências? Ou um pai que se lhes destina, amoroso, solícito, e os abraça, e os beija, e os reconduz à condição de filhos? Porque aquele gesto na parábola do filho pródigo não é outro senão o gesto daquele pai dizendo a todos os outros filhos, a todos os outros que ali estavam: este é vosso irmão, acolham, eu o acolhi como filho, acolham esse meu filho como irmão. Assim é o acolhimento do pai, assim é a misericórdia divina. Muitos de nós, talvez, por séculos, por vidas, temos estado na condição desse primeiro filho, relutando em aceitar o convite, não atentos ainda, não interessados ainda nas buscas espirituais, mas chega sempre um momento em que o nosso coração anseia por essa luz, anseia pela água viva. E a grande lição dessa parábola é que nunca é tarde para começar, nunca é tarde demais. A misericórdia divina não se esgota. Nunca o poço a que tenhamos descido será fundo demais para a misericórdia divina, porque ela abarca tudo. Como dizia o apóstolo Paulo, de maneira simbólica, com o seu jeito de falar: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele queria dizer? Não importa o quão fundo venhamos a descer, o amor de Deus vai mais fundo ainda para de lá nos tirar. Então essa é a postura, ou essa é a condição do primeiro filho. Aquele que no primeiro momento relutou, mas que depois, arrependido, sinceramente movido no coração do desejo de renovação, volta-se ao alto e encontra no serviço, no trabalho, a fonte principal da sua purificação. No amor que cobre a multidão dos pecados, a sua própria regeneração. A porta do alto, a porta do serviço com Jesus jamais se fecha. Nunca é tarde, podemos sempre começar e recomeçar, mas que saibamos aproveitar esses braços amorosos que se estendem a todos nós. Então cada um de nós, no íntimo do coração, poderá agora pensar: qual filho eu mais me aproximo? Sou ainda aquele religioso que já aceitei o convite, mas que estou ainda muitas vezes estagnado, preocupado com as outras vidas, não para as amparar, mas para as julgar? Que possamos despertar para dinamizar essa luz recebida em nossa vida, para além das folhas, sermos a figueira com frutos. Ou seremos nós, talvez, aquele espírito que muito se equivocou na vida, que já tropeçou muito, que reconhece esses erros, mas que agora, movido de sincero desejo de renovação, quer recomeçar. Que possamos entender, compreender que é preciso deixar para trás a culpa, nos erguer, nos levantar e caminhar em direção a esse Pai que nos espera de braços abertos para nos possibilitar a renovação de nós mesmos. Como Saulo um dia se ergueu naquele deserto, como Madalena um dia se ergueu de suas quedas. Talvez os dois sejam os arquétipos mais interessantes desses dois filhos. Madalena, a do primeiro, Saulo, a do segundo, aquele religioso ainda estagnado, mas ambos ali aceitaram, deixaram-se abraçar por esse amor, por essa misericórdia que a todos nós nos convida, e foram à vinha trabalhar. Que a luz por nós recebida, que no Espiritismo, amigos, não tem sido pouca, possa encontrar em nós um canal por onde possa fluir para brilhar e irradiar no mundo, iluminando não só os nossos caminhos e os nossos passos, mas daqueles que conosco têm caminhado. Sejamos nós, qualquer um desses dois filhos, que possamos olhar para esse Pai, cujo amor é imensurável, é inesgotável, e está disposto a todos os filhos um dia reunir, agrupar na grande festa, no grande banquete do reino, pois é promessa do próprio Mestre: nenhuma ovelha haverá de ficar de fora. Que possamos, enfim, atender a esse convite, a esse chamamento
que todos nós ouvimos quando para cá retornamos. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, e que possamos aproveitar a brevidade da experiência física, que perante a eternidade não é senão um dia, esse dia, hoje, esta encarnação, que nos cabe aproveitar para caminhar em direção à luz. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.